Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde, Pastor Mauro Alves, chegando aqui para mais uma transmissão ao vivo, mais um vídeo que vai subir lá para o nosso canal do YouTube, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, possa se inscrever aí, CETEMA, dá uns likes aí para a gente poder expandir esse vídeo. E vamos trazer aqui mais um assunto inédito à luz da palavra de Deus. Você já viu aí passando no rodapé. E é um outro tema muito interessante que a maioria das pessoas nunca atentaram para isso e nunca estudaram sobre esse assunto. Talvez nunca ouviram nem falar. Está passando aí no rodapé uma pergunta. Jesus teria um anjo sósia? Que coisa! Você já ouviu falar nisso? Já teria pelo menos estudado, pelo menos ouvido alguma possibilidade disso? É que, na verdade, a gente estuda ou lê os assuntos bíblicos, mas de modo muito superficial, né? E é preciso estudar com um pouco mais de atenção, né? Por exemplo, a teologia sistemática, ela é uma matéria da teologia muito importante, imprescindível, né, para a gente poder entender a teologia bíblica como num todo, porque os assuntos bíblicos eles estão espalhados por toda a Bíblia. Então a teologia sistemática ela reagrupa, né? Ela unifica esses assuntos para a gente poder compreender. Por exemplo, se eu quero saber sobre anjos, que é o caso aqui a tônica do assunto, eu preciso que esses assuntos estejam agrupados. É isso que a teologia sistemática faz. Esse é o papel preponderante da teologia sistemática. E às vezes a gente ouve pessoas falarem sobre anjos, até de modo esotérico, e não atenta, porque é um assunto muito profundo, né? Envolve também os demônios, que provavelmente são anjos caídos, né? E, por exemplo, você sabia que tem um anjo na Bíblia, que é descrito na Bíblia, que ele tem poder sobre o fogo? Eu até tenho uma teoria de que aquele anjo que apareceu lá no livro do profeta Daniel, por ocasião daqueles 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael, que foram lançados na fornalha de fogo, né, fornalha essa de queimar tijolos, superaquecida, né, 7 vezes mais aquecida. Eu tenho uma teoria de que aquele anjo não se trata do Senhor Jesus, mas se trata desse anjo que tem poder sobre o fogo. Tem um outro anjo que tem poder sobre a água, e tem anjos que aparecem no sol, enfim, outros que têm poder sobre rios. É muito interessante esse assunto, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês, se você tiver um exemplar da Bíblia aí, mandar um abraço aos irmãos que já estão entrando aí, as pessoas que estão entrando, prestigiando. O que eu quero mostrar para vocês, que está passando aí a pergunta, se Jesus teria um anjo sósia? Eu afirmo para você que sim. Dentre muitos e muitos anjos que são mencionados, alguns até chamados pelo nome, né? Como Miguel, Gabriel, tem um no Novo Testamento que é chamado no livro do Apocalipse de Abaddon e Apolion, que a Bíblia está denominando. Abaddon é nome hebraico e Apolion é um nome grego, né? Na verdade, esse anjo é aquele que passou por sobre o Egito naquela noite da morte dos primogênitos, né? Daí vem a palavra Páscoa, passar por cima, porque fala do anjo que passou, o anjo da morte, o anjo destruidor que passou por cima do Egito. É um anjo caído, mas a serviço de Deus, né? É o Abaddon e Apolion. Mas eu quero mostrar para você aqui, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí, te convido para você abrir comigo no livro do Apocalipse, no capítulo de número 10. Observem comigo com bastante atenção a partir do versículo 1. E vi outro anjo forte, observe que esse anjo não é fraco, né? Que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Esse arco celeste ele é mencionado lá em Gênesis capítulo 9, depois ele é mencionado aqui no capítulo 4 mesmo de Apocalipse, né? É um arco celeste de cor verde. E o rosto do anjo, no caso, era como o sol, quer dizer, brilhava na sua intensidade, né?
fulgor, os seus pés como coluna de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Observe o tamanho desse anjo, hein? E clamou com grande voz como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então percebam que esse anjo, ele tem uma característica muito parecida com Jesus no seu semblante, na sua aparência, né? Aquilo que é descrito, por exemplo, Jesus glorificado, que o apóstolo João teve a visão no capítulo 1. E ele também, a voz que ele emite, né, é como o rugido de um leão. Isso, eu já expliquei aqui em outros vídeos que os selos que são abertos em Apocalipse capítulo 6, esses selos eles falam da ira do leão. Jesus não como cordeiro agora, né, que tira o pecado do mundo, mas como leão da tribo de Judá. Lá em Amós tem um texto muito interessante que diz assim: rugiu o leão, quem poderá resistir? Então, aquele leão lá do livro de Amós é Jesus que está, de modo figurado, ele aparece como um leão rugindo, né, na sua ferocidade, e ele está abrindo os selos aqui no livro do Apocalipse para começar o juízo, a sua ira sobre aqueles que estão na grande tribulação, que vão receber o sinal da besta. E esse anjo do capítulo 10, perceba que ele tem as características muito parecidas com Jesus, inclusive o momento que ele profere a sua voz, né? Que ele brama a voz dele, ele clamou com grande voz, diz o verso 3, como brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Esses 7 trovões aqui, eles vão falar, vão proferir, né, algumas coisas a respeito de Deus. E você perceba que no versículo 9, versículo 8 diz: e a voz do que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. Ele disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Isso aqui é uma palavra, a própria palavra de Deus, que João está de modo figurado comendo, para ele proferir, né, profetizar, vaticinar para povos e nações e línguas e reis. Então isso aqui é muito importante, né? Jesus, então, ele tem sim um anjo sósia. Um abraço ao pastor Luiz Vidica, né, que está participando do vídeo. Obrigado por estar prestigiando a gente. A irmã Eliene também, eu vi aí, mais algumas pessoas que estão aí. Deus abençoe. Esse vídeo vai subir lá para o canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, faça essa gentileza, dá um like lá. CETEMA, Centro Educacional e Teológico, Ministério Apologético. Nós vamos trazer muito mais outros assuntos aqui. Se você entrar lá no canal, tem muitos assuntos interessantes, sempre assuntos inéditos, né? E sempre muito embasados à luz da palavra de Deus. Vou ficando por aqui. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos, ore pelo nosso ministério. Ser apologista nos dias de hoje não é fácil. Como diz o pastor Martinez, a apologética cristã ela é o patinho feio da teologia. E eu já fiz um outro vídeo dizendo que a igreja brasileira fechou as portas para a apologética cristã. Mais uma vez eu faço aqui um apelo: abram as portas, pastores, para a apologética cristã, porque mais de 2/3 do Novo Testamento foram escritos com o objetivo específico de fazer defesa da fé. Fiquem na paz do Senhor, abraço, até a próxima oportunidade, se o Senhor permitir.